Muito bem, meus irmãos, boa noite a todos. Prazer imenso estar aqui. Vamos então para o estudo da palavra de Deus. Hoje nós vamos falar sobre promessas. Abra sua Bíblia comigo no livro de Gênesis, no capítulo 12. Gênesis, capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 4. Nós vamos ler. A palavra de Deus diz assim: Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abraão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. Até aqui vamos orar. Pai, pedimos que o Senhor nos abençoe nesse momento, no momento que vamos estudar a Tua palavra, Senhor. Venha falar com o Teu povo, venha, Senhor Deus, trazer aos nossos corações, ó Pai, alegria, satisfação em poder olhar na Tua palavra e ver as Suas promessas, Senhor, sendo até hoje cumpridas na vida da Tua igreja, na vida dos Teus servos, e assim como foi na vida de Abraão, que, Senhor, um homem que confiou, que acreditou, e por isso, Senhor, nós somos aqui, Senhor, também filhos de Abraão, somos aqui também filhos da fé, e nós Te louvamos por isso, Senhor, por homens como Abraão que um dia confiaram, creram, Senhor, e hoje fazem parte dessa história maravilhosa, ó Deus, contada na Tua palavra. Obrigado, nos abençoe, Pai, nos ajude agora, me capacite ao que eu Te peço, em nome de Jesus, amém. Sabe, eu estava ali, e é claro, é muito emocionante para mim. Eu sou uma pessoa muito emotiva, embora eu seja grande, assim, com essa minha cara, né, com essa barba, todo mundo... Pessoas lá em Foz me chamam de Enéas, porque por causa do óculos, a barba, né? Você que é mais novo não sabe, mas procura no YouTube, você vai ver quem era o Enéas, né? E aí algumas pessoas têm uma impressão, eu dou aula, eu trabalho lá na rede pública, e é engraçado que sempre as pessoas quando olham para mim, os alunos, eles têm uma impressão, aí depois é engraçado porque as pedagogas lá, né, o pessoal acaba falando assim: nossa, parecia ter uma cara muito de bravo. E na verdade a gente brinca, conversa muito, né? E eu falo: não, eu tenho cara de bravo porque eu tenho 3 filhas, eu não posso ter uma cara de gente boa, eu tenho que ter cara de ruim para assustar um pouco. Pelo menos no início Samuel não teve medo de mim, pelo menos acho que não, embora eu tenha tentado colocar medo nele, não deu muito certo. Mas eu fico aqui lembrando, né? Quando eu cheguei aqui, eu acho que a única pessoa nessa igreja que não muda nunca é o Wellington. Ele continua do mesmo jeito, só ficou branco ali os cabelos, mas eu sei, né, pastor Neil, nós mudamos bastante. Pastor Neil nem tanto, mas eu demais, né? Porque eu era magrinho, tinha cabelo, enfim. E o tempo passa, né? E aí esses dias eu construí a casa em que nós moramos, logo quando nós nos casamos, e eu descia e subia com brocos, com areia. E agora quem está morando ali perto da casa é a minha filha Sônia, com o Samuel, e eles precisavam fazer algumas coisas lá, Samuel trabalhando. Eu falei: não, eu estou de férias, mas eu vou lá ajudar. Fui descer meio metro de areia e desci 25 lances de escada, descendo, né? No dia seguinte eu não podia fazer mais nada, porque me doía todo o corpo. Aí a Iriete me fez o favor de lembrar: você não tem mais 21 anos. Eu agradeci ela, porque é verdade, eu não tenho, e ela sempre me lembra disso quando a mente pensa que eu tenho. Então, por que eu estou falando sobre isso, né? Quando nós lemos na Bíblia, e nesse versículo 4, nós lemos que Abrão, aqui ainda Abrão, né, era da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. Provavelmente, muitas pessoas com a idade desse homem pudessem pensar que a sua vida ali era só agora esperar o fim, né? Era só esperar, porque 75 anos, imagina, né? Uma pessoa de 75 anos hoje, é claro que os tempos são outros, mas uma pessoa com 75 anos, talvez ela tenha algumas limitações que a impeça de dizer:
vou catar a minha família. E pensa num período que nós viajamos 1.100 e poucos quilômetros, né, de carro. E para nós sempre foi uma aventura as nossas viagens, porque nós tínhamos carros no passado que eles eram verdadeiras aventuras. Uma vez viemos com um carro para São Paulo de Garça, a Eliette falava assim: cuidado para não tomar multa por excesso de velocidade. Eu disse: podemos tomar multa, mas por falta de velocidade, que era um carro muito velho. E nós vínhamos, e agora tá melhor as coisas, e eu fiquei pensando, já imaginou fazer todo esse trajeto a pé? Abraão, né, aqui, ele não vivia uma época de modernidade, de tecnologias, né? Imagine você sair de determinado lugar, era como antigamente, o meu pai, ele é pernambucano, e meu pai dizia que quando se ficava jovenzinho lá, 17, 18 anos de idade, o que os filhos faziam? Eles deixavam a sua terra lá no Pernambuco, a sua cidade, e eles vinham para São Paulo. E muitas famílias, no período que meu pai veio, foi na década ali de final dos anos 50, início dos anos 60, meu pai dizia que famílias inteiras choravam na despedida daquela pessoa, porque quantos daqueles que vieram para São Paulo e nunca mais nem mesmo notícias davam para a sua família, nem mesmo falavam, né? Enfim, imagina, a carta não era como hoje que tem o WhatsApp. Hoje você acha todo mundo, né? Para o bem ou para o mal, mas você acaba achando muita gente no Facebook. Naquela época não, era como você saiu, partiu e, enfim, né, nunca mais vamos nos ver. As famílias se despediam mesmo, era uma despedida de morte. Filhos não voltariam a ver seus pais, né? Pais não voltariam a ver seus filhos. Muitas mulheres eram deixadas lá, outras famílias constituídas aqui. E pense então em Abraão saindo ali, ele já com 75 anos, sabemos que ele saiu com algumas pessoas com ele, mas era a sua terra. Há 75 anos ele estava ali com a sua família, com seus pais. Foi onde ele cresceu, foi aonde ele se casou, e ele então foi chamado por Deus para que deixasse ali a sua terra com 75 anos. Então isso mostra a fé deste homem, como esse homem confiou nas palavras de Deus, nas promessas que Deus lhe havia feito. E como nós sabemos, ele era um homem já idoso, sua esposa também, e ele era um homem que não tinha filhos. Naquela época, né, eu brinquei aqui, falei do André. Na minha família são poucos os homens. Eu tenho, do casamento dos meus pais, são 4 irmãs, somente eu de filho homem, né? De todos os netos que meus pais têm, eles só têm dois netos, e são mais ou menos 13 netas e 2 netos. E aí veio eu, né, pensando que eu teria um filho, aí veio 3 moças, e aí o primeiro neto uma menina, e agora veio o André, e de bisnetos a minha mãe só tem 2, porque o resto também é tudo mulher. Então imagina uma família dominada pela mulherada, né? Naquela época, claro que filho sempre foi bênção, mas ter um filho homem era dar continuidade ali à sua família. Por quê? Porque quando uma moça se casava, ela saía da casa dos seus pais, e a sua família, então, era a família do seu esposo. A família dela, o pai, a filha ia embora, não era mais filha dele, agora já pertencia àquela família. Então, para dar continuidade ao nome ali daquela família, era um filho homem, ele é que assumiria os negócios e continuaria. E esse homem, ele não tinha um filho. Então Deus lhe chama, e no versículo 1 do capítulo 12 diz: ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Tem 2 coisas que eu vejo sobre promessas. Primeiro, quando é feita uma promessa, 2 coisas acontecem, né? Gera uma ansiedade, vamos dizer assim, talvez não essa ansiedade ruim que algumas pessoas passam e é até considerado doença, mas gera ali, talvez não uma ansiedade, não seria o nome correto, mas uma expectativa, não é assim? Gera uma expectativa, alguém te promete te dar alguma coisa,
e gera uma expectativa. Natanael não está hoje aqui, né? Natanael ia lá no Efrata, quando eu cobrei isso dele esses dias. Ele ia lá no Efrata, ele carpinava para nós lá, e eu sempre dava umas galinhas para ele, que a gente criava galinha lá, e ele ama galinha, né? Gosta de fazer lá, e era criada lá no estilo caipira, aí que ele gostava mesmo. Aí um dia, ele, não sei se para me agradar, falou para mim: irmão, eu vou fazer um peixe no leite e vou trazer para você. Eu falei: Natanael, então assim tá bom, a próxima vez que você vier, você vai trazer. Vou. Aí passou 2 semanas, chega lá o Natanael, né? Cabisbaixo, meio triste, quando me viu, me olhou. Falei: ué, Natanael, e aí? Cadê o peixe? Ele falou: rapaz, não trouxe. Mas por que você não trouxe? Estava tão bom que eu comi tudo. Falei: Aí eu brinquei com ele: eu não dormi por causa desse peixe. Na verdade não, né? Nem fiquei bravo. Aí eu falei para ele: você me deve um peixe no leite de coco, hein? Tem que me pagar. Mas quando alguém faz uma promessa, gera uma expectativa. E essa expectativa, ao longo do tempo, ela pode virar uma necessidade. Eu, às vezes, até, né, algumas pessoas já me prometeram algumas coisas, e coisas tão banais, mas se você criar uma expectativa muito grande àquilo, talvez é algo que você viveu até então sem aquilo, talvez já estava resignado em relação à falta dessas coisas na sua vida, mas quando lhe é feita uma promessa, então isso cria uma expectativa que vem a criar uma necessidade. E uma das peculiaridades de uma promessa é o tempo, e talvez o tempo ele seja, para alguns, o grande vilão. Veja, quando nós vamos para Gênesis no capítulo 21, Gênesis capítulo 21, no versículo 1, que fala sobre o nascimento de Isaque. Depois que tantas coisas aconteceram na vida de Abrão, inclusive seu nome foi mudado, o nome da sua esposa foi mudado. Ele então teve um filho com Agar, né? Ló e ele se separaram, Ló foi preso, tantas coisas aconteceram, aquele homem já envelhecendo a cada dia. E aí no versículo 21 diz: e o Senhor visitou a Sara como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha falado, e concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha dito, e chamou Abraão o nome de seu filho que lhe nascera, que Sara lhe dera, Isaque. E Abraão circuncidou o seu filho Isaque quando era da idade de 8 dias, como Deus lhe tinha ordenado. E era Abraão da idade de 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, o seu filho. Veja, a caminhada que Abraão até então havia realizado, ela foi uma caminhada com vários percalços, como eu aqui citei. Talvez tantas coisas que aconteceram em que pessoas poderiam dizer: olha, está vendo, Abraão, por que você foi sair da sua terra? Não deu certo. Lá em Foz do Iguaçu, nós já estamos morando lá agora, nesse mês de janeiro, fez 6 anos. Parece que foi ontem, né, que nós saímos daqui na van do irmão João Carlos. Vinha José Carlos, Roberto Carlos, mas não vinha João Carlos na mente. E aí saímos, né, com poucas coisas lá na van do irmão João Carlos, com a Silvia, a Sabrina. Foi uma aventura que nós fizemos, né, 1.100 quilômetros, chegamos lá, não tínhamos nem colchão, né, pegamos emprestado, foi muito legal, né. A Sara fez uma cara ali meio de muito legal, acho que ela não gostou disso, muito legal, muito calor. Agora a gente tem um ar-condicionado lá, quando esses calores, calor aí de 45 graus, todo mundo vai para o mesmo quarto e fica lá para economizar, né? É só um ar-condicionado, até os cachorros vão lá para o ar-condicionado, mas lá antes não, era bem... Mas enfim, foram tantos percalços, foram tantas coisas, mas nós louvamos a Deus, né? Já aí nesses 6 anos, de quantas coisas Deus nos abençoou, em todas as áreas da nossa vida. E eu me lembro quando nós saímos daqui para ir para lá, algumas pessoas, claro que preocupadas, porque nos amam, da nossa família, nos perguntavam: mas você vai mesmo para lá? Vocês irão mesmo para lá?
porque parecia para eles que nós tínhamos vindo de Lupercio para morar definitivamente em São Paulo, né? E eu falei, não, nós só viemos aqui passar um tempo, agora nós vamos para Foz do Iguaçu, meio doido. Aí chegamos lá, compramos um monte de pallet, vamos fazer tudo de pallet. Era bonito, né? Só que os nossos pallets era tudo desigual, então a gente ficou bonito para nós. Pelo menos aí depois compramos colchões, dormia sobre o pallet, até as coisas irem se ajeitando. E teve percalços, claro, mas quando nós olhamos para a vida de Abraão, desde que quando Deus lhe chamou, ele prometeu que a sua descendência seria grande, e claro que isso passaria por filhos, passaria por lhe nascerem filhos, e aí veio Ismael, mas não era ele aquele a quem Deus havia prometido, mas até que veio depois de 25 anos, e uma das peculiaridades de uma promessa é o tempo, e o tempo muitas vezes ele é cruel para algumas pessoas. O tempo ele se torna algo, uma barreira, um obstáculo. Quantas pessoas esperariam 25 anos por uma promessa? Quantas pessoas esperariam pacientemente por uma promessa? Nós tivemos um período de 2 anos de muita dificuldade. Nós acompanhamos, irmãos, porque no Paraguai nós temos cultos pela manhã. Houve um tempo em que nossa casa nós fazíamos culto, mas quando veio a pandemia e tudo fechou, e imagina, né, você ter um salão como esse, né, ter um templo como esse, e você ser impedido, não impedido, mas a lei nos impediu, mas foi por uma boa causa, pela saúde das pessoas, de estarmos reunidos, imagine em uma casa, né, não podia. Tinham lá festas de pessoas, podiam no máximo 6 pessoas. Se passasse de 6 pessoas, era multado, os vizinhos ligavam. Então, dificuldades, né? E nós, então, acompanhávamos aqui os cultos que eram feitos aqui, às vezes só o pastor, alguns irmãos aqui, e nós vimos como foi difícil esse período e o retorno nas igrejas pelas quais nós passamos, e nós vimos a dificuldade que 2 anos causou para algumas pessoas. Muitos pastores falaram para mim, olha, muita gente deixou de estar na igreja, muita gente foi embora e não voltou mais, muita gente ainda não vem para a igreja para assistir os cultos, né? Alguns talvez acham melhor assistir de casa, ou simplesmente já não querem mais vir, e lá no sul tem muito gaúcho lá em Foz do Iguaçu, né? E os gaúchos têm aqueles ditados deles, e uma das coisas que eles falam lá é quando você separa os homens dos guris. Já ouviram essa expressão? É o momento em que separa os homens do guri. E lá, como é menino, lá não é guri, é piá. Lá em Foz do Iguaçu, no Paraná, é piá, né? Se tem algum paranaense aí, pode confirmar isso. Então é a piazada. Então lá fala, a pandemia foi um momento de separar os homens dos piás. E quando a gente fala isso, não é ofender a masculinidade de ninguém, e até porque não foram só os homens, né? Mas veja, essa pandemia ela veio para poder dar uma sacudida, uma peneirada, né? Eu fico imaginando lá Gideão, né? Com aquele exército de mais de 30 mil homens, e Deus começa a falar para ele, é muito povo que está contigo, e com 300 homens, já imaginou isso? A visão, eu já teria infartado na hora. Se eu fosse um dos 300, eu falei, morremos, né? Talvez eu fosse um daqueles lá, aqui, ó, quem é covarde volta, né? Já na hora eu falei, mas com 30 mil já vai ser difícil, imagine com 300. E eu acredito que muito aconteceu nas igrejas isso, talvez estávamos inchados, porque imagine se passar um tempo sem vir para a igreja desanima uma pessoa. Se passar alguns meses sem vir para a igreja, a pessoa já fica desanimada. Uma vez uma senhora deixou de ir para a nossa igreja, e eu fui visitá-la e disse, irmã, mas por que a senhora não está indo? Ela disse, porque algumas pessoas deixaram de ir para a igreja e me desanimou. Eu disse, mas por que as pessoas que deixaram de ir para a igreja te desanimou? Por que as pessoas que vão para a igreja não te animaram? Por que as pessoas, ao olhar alguns indo embora, ao invés delas olharem para aqueles que ficam, elas olham para aqueles que vão embora? Por que desistir é mais fácil?
ou aparentemente é mais fácil. O tempo, ele de certa forma é cruel para algumas pessoas, e faz muitas vezes com que nós desconfiemos de que será que é isso mesmo? Nós criamos os nossos filhos nos caminhos de Deus, e como eu disse, nós apresentamos aqui na frente, e dizemos a Deus: Senhor, eles pertencem a Ti, e aí nós temos que ter confiança no que a palavra de Deus nos ensina sobre as promessas dEle, sobre criação de filhos. E você cria o filho, e ele é maravilhoso, lindo como o André ali. Tem um pastor até que diz, tão bonito que a gente fala quando criança, dá vontade até de comer, né? Aí cresce, a gente pergunta, por que não comi? E aí vai dando trabalho. Aí a gente pergunta, mas será que é meu mesmo? Será que não trocou lá na maternidade? Que não é possível, né? Mas nós temos que continuar confiando em Deus e confiando na palavra de Deus, porque de certo que talvez alguns jovens, alguns filhos por algum momento vão ter interesse, vão se desviar, mas nós temos que lembrar do que a Bíblia diz, irmãos, sobre ensinar o menino no caminho que deve andar, mesmo que se envelheça, né? Jamais desviará dele. Lembra do pai lá, do filho pródigo? Ele estava na janela, por quê? Porque ele sabia que seu filho ia voltar, ele tinha esperança. Sabe, algumas pessoas, infelizmente isso se tornou uma coisa em nosso meio, né, de divórcios. É claro que existem ali as condições para que isso aconteça, se tiver que acontecer, mesmo se não tiver jeito, mas começou um tempo em que parece que qualquer coisa era o bastante para as pessoas que estavam na igreja se divorciar. Sabe, nós muitas vezes deixamos de viver as promessas de Deus nos nossos casamentos, nas nossas famílias, porque o tempo passou, e eu não sou o único não, tenho certeza absoluta disso aqui, falo com fé dessa igreja aqui. Eu estou casado com a Eliette há 27 anos, é isso, né, Eliette? Merece uma medalha, um troféu, você, né? Gente, eu amo essa mulher mais do que eu amava 27 anos atrás, vocês acreditam nisso? Mas quando ela veio para São Paulo, eu fiquei lá sozinho, mas olha, eu fiquei magoado demais, não aguentava, queria que ela voltasse logo, né? Os anos só nos fizeram bem, é óbvio que nós temos que vigiar, é óbvio que, né, aquele que está em pé, cuidado para não caia, mas é isso que tem que acontecer nas nossas vidas, irmãos. Uma vez um senhor de uma igreja, já há muitos anos na igreja, ele chegou no pastor e disse: pastor, eu não vou vir mais da escola bíblica. E aí o pastor lhe perguntou: mas por que, irmão? Ele falou: porque eu já aprendi tudo que eu tinha que aprender. O que eu vou vir fazer na escola bíblica? Ele falou isso. Será que a gente pode falar isso? Aí eu vou falar umas palavras que eu ouvi do pastor João, o sogro do pastor Udali, lá de Garça. Pastor João, ele hoje tem mais de 90 anos, mas na época ele tinha 80 anos de idade aproximadamente. E o pastor João, ele uma vez estava pregando e ele falou assim: olha, eu tenho mais de 50 anos, quase 60 anos de ministério. Eu aceitei Jesus, eu era um jovenzinho, alguma coisa assim, que ele tinha falado. E imagine um homem com 60 anos, trabalhando na pregação do Evangelho. Quantos sermões aquele homem já não tinha pregado? E todos conhecem o pastor John aqui, sabe da qualidade daquele homem como pregador, como servo de Deus. Uma bênção, né? E ele disse: eu tenho 80 anos hoje. E ele falou assim: ainda hoje, quando eu leio a palavra de Deus, eu me emociono, eu choro. Já pensou isso? Mais de 60 anos na presença de Deus. Talvez ele dissesse: já preguei tudo que tinha que pregar, já fiz tudo que devia que fazer, mas o tempo fez com que aquele homem melhorasse, cada dia melhor, cada dia mais apaixonado por Deus. Quando nós nos convertemos, e aí nós temos o primeiro amor, né? E nós nos inflamamos e queremos fazer as coisas, mas aí o tempo passa e o que acontece? Às vezes um irmão não olhou para mim, o irmão sempre me comentava: aquele dia não olhou para mim, fiquei triste. Chamou Cicrano, não me chamou para ir na casa dele comer, né? Coisas assim, sabe? Problemas que acontecem mesmo. Onde tem gente, tem problema. Às vezes eu estou sozinho comigo mesmo, eu consigo brigar comigo mesmo. Imagine ter mais de uma pessoa, né? E aí são coisas que vão acontecendo, né?
Claro, irmãos que nós amamos, que por alguma razão, em algum momento da sua vida, deixam os caminhos de Deus, algumas coisas que acontecem que nos magoam, e aí o tempo vai passando e parece que aquilo que era novo perdeu o encanto, sabe? Como uma criança quando ganha um presente, que aí ganhou, ela fica feliz com aquilo, mas aí depois, sabe carro com cheiro novo? Você quer cuidar de tudo, dali a pouco já está todo mundo comendo salgadinho dentro do carro, não adianta ninguém falar mais nada, já está tudo sujo, deu até barata. Conheço um cara que ele parou o carro na frente do trabalho dele, saiu um rato do carro lá, mas foi uma risadaiada dos amigos. Ele teve que matar os ratos que estavam lá na garagem dele. Veja, e aí tem todo aquele cuidado, mas vai passando o tempo, ninguém quer saber de mais nada, mais ou menos assim, né? Lá em casa, a primeira coisa que quebra quando a gente compra a televisão é o controle, porque está lá no colo, a gente levanta, cai, quebra tudo. Mas no início é aquele cuidado, né, que a gente tem. Às vezes os nossos relacionamentos, principalmente com Deus, eles parecem isso. No início é muito bom, mas aí o tempo vai passando e vem os percalços da vida, né? Já imaginou, gente? Eu faço propaganda, não sei se é propaganda enganosa, a Eliette sempre concorda comigo, graças a Deus. Mas eu digo que eu já fui bonito. Eu já tive cabelo, já fui magrinho, usava aquelas calças bag que vinha quase no umbigo. Agora ela fica falando, levanta essa calça, tá baixo, né? Põe o cinto, barriga não deixa. O cabelo foi embora, fiquei velho, sou irreconhecível. Quando eu mostro uma foto do meu casamento, as pessoas dizem, imagina, não é você? É impossível. Eu faço questão de, quando eu faço aniversário de casamento, colocar a foto nos status. As pessoas falam, não é você. Eu digo, é assim, olha o branco dos olhos, é igualzinho, não muda nada. Sabe? As coisas vão acontecendo, e eu acho que com o tempo eu estou ficando mais chato, e a Eliette vai suportando mais a minha chatice, mas o tempo só fez com que ela me amasse mais. Pelo menos eu estou falando a verdade, né? Pelo amor de Deus. Obrigado. Muito bem. O tempo não pode ser um inimigo para nós deixarmos de crer em Deus. Eu tenho que amar Deus mais do que eu o amava ontem. Não são as dificuldades da vida, não são as coisas que se apresentam que vão me tirar. Sabe por quê, irmãos? Nós temos uma diferença entre promessa e profecia. A profecia independe do homem acreditar nela. Pelo contrário, muitas profecias que foram ditas e que já se cumpriram, o que acontecia com o povo de Israel? Eles não davam ouvido. Até falsos profetas, né, apareciam e diziam, não, isso não vai acontecer. Então a profecia independe. Imagine quando foi anunciado o nascimento de Cristo, lá em Gênesis 3, versículo 15, na verdade, não o nascimento, perdão, mas que esse lhe ferirá o calcanhar e tu lhe ferirá a cabeça, né? Ali é a vitória de Cristo sobre a morte, sobre o reino do inferno. Então, independente de que os homens crescem ou não, independente de que o tempo passasse ou não, aquilo se cumpriu, e assim como fala sobre a volta de Jesus, por mais que a maioria das pessoas não dão ouvidos, vai se cumprir. Porém, a promessa, ela depende do homem crer. Se Deus promete, e se você não crer, veja, Romanos capítulo 4, no versículo 16, Romanos 4, 16, portanto é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que há da lei, mas também a que há da fé de Abraão, a qual é pai de todos nós, como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como que já se fossem, o qual em esperança creu contra a esperança que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência, e não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu propósito, para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecido do ventre de Sara, e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus e estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para fazer.
pelo que isso lhe foi também imputado como justiça. Ora, não só por causa dele está escrito que ele fosse tomado em conta, mas também por nós, a quem será tomado em conta o que cremos naquele que dos mortos ressuscitou a Jesus nosso Senhor, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Veja, irmãos, a profecia de que Deus pisaria na cabeça da serpente era uma profecia. E se não fosse Abraão, seria outro. E se em algum momento Abraão desistisse, seria outro. Lembra que Deus chamou Moisés e disse que dele faria uma nova nação? Claro que ele era descendente ali de Abraão, daria continuidade, mas seria outro, Deus escolheria outro, mas foi Abraão e ele creu. E veja que maravilhoso é, né? Ele, mesmo seu corpo amortecido, e nós temos tendência de olhar para as coisas e duvidarmos se elas são difíceis, né? Nós temos essa tendência de duvidar. Quantas promessas de Deus nós deixamos de viver nas nossas vidas, quando nós deixamos de ter fé? Vamos lembrar Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus. Nós temos que ter fé, irmãos. Nós temos que acreditar nas promessas, criar os nossos filhos, saber, como o pastor Neil fala, esse é o melhor lugar, irmãos, para nós trazermos os nossos filhos. É o melhor lugar. Olha, eu já estou tendo aí, depois das minhas filhas, os meus netos, já é a segunda geração da minha família que nunca se dobrou diante de uma imagem. Olha que coisa maravilhosa. Eu olho para a minha descendência e vejo que maravilhoso é isso. Eu olhar os meus netos aí, Samuel e Sônia fazem parte da Igreja Batista lá do Grajaú. Samuel está sendo uma bênção. Eu falei para ele assim: você vai ser missionário. Já está, ainda tem viagens missionárias, é claro que é o meu desejo, mas que Deus o abençoe, que ele seja um servo fiel a Deus, esteja servindo a Deus, isso é maravilhoso, independente que venha a ser missionário não, que ele seja uma bênção lá para a igreja, para o pastor, e que pregue, sabe? Nós deixamos de viver tantas coisas maravilhosas, porque nós deixamos de ter fé. Quando nós nos entregamos no ano de 2000 para missões, eu e Eliette fomos por Lar Efrata, e de Lar Efrata nós fomos para Garça. Eu me lembro que um parente meu me chamou e falou assim: você não deveria fazer isso que você está fazendo, você precisa atentar para a sua família. Eu tinha 26 anos de idade, e ele falou: porque tem um monte aqui, irmão, obrigado, mas isso, tá aqui, pode me trazer aí, porque do jeito que eu sou, obrigado, viu? E aí, ele disse: mas por que você vai? Se aposenta primeiro, tenha um salário, depois você vai ser missionário. Né? Ele falou: você não tem uma faculdade, você não tem nada, você vai para lá, né? Pensa direito do que vai acontecer. Eu disse para ele: não, eu tenho fé, Deus vai nos abençoar. Ele pensa direito. Irmãos, eu quero dizer uma coisa para vocês. Foi depois de aceitar a Jesus e casar-se com a Eliette, foi a melhor coisa que eu fiz, porque era o meu chamado, entendam isso, né? O meu chamado, talvez não seja o seu ser missionário como eu fui, mas foi das melhores coisas que eu fiz em toda a minha vida. Primeiro, que nunca nos faltou nada. Deus sempre cuidou de todas as nossas necessidades, desde das mais simples até quando nós precisamos. E é claro que Deus usou vocês e usou outros irmãos para nos abençoar, né? Somos muito gratos a vocês por tudo que fizeram e fazem por nós até hoje, né? Pelo amor, pelo carinho. Imagina, quando eu vou na casa dos irmãos aqui, eu sinto um amor tão grande de vocês por mim, né? Fui lá na casa do pastor Neil lá, não só a gente janta, como a gente recebe carinho, recebe amor, a gente recebe conselhos, né? Fui na casa de alguns irmãos aqui, foi muito gostoso, até queijo, doce eu estou levando embora para mim, né? Então, olha que maravilha, você come e ainda leva para casa. E especialmente lá no campo missionário, para a honra e para a glória do Senhor Jesus, irmãos, eu quero falar isso, né? E não que essas coisas devam ser termômetro, porque não são frutos apenas, mas
para um homem que com 26 anos não tinha nenhuma faculdade, hoje eu fiz seminário, eu estudei na FATEC, eu fiz uma faculdade de matemática, né, uma complementação, e agora aí pelo Instituto Federal do Paraná estou me formando em física, uma coisa que eu nem imaginei. Pastor Neil assistiu lá a defesa do TCC, né? Então, não seja por isso, poderia não ter nenhuma faculdade, isso não impede, o importante é eu estar fazendo a obra de Deus. Mas o que eu digo com isso é que Deus nos honrou, né? Eu tenho as nossas filhas que estão estudando também, e Deus sempre nos abençoou, e teve, sem dúvida nenhuma, momentos muito difíceis, percalços na vida. É claro que eu não posso comparar as de Abraão, mas em tudo Deus nos abençoou, e tem nos abençoado de uma maneira tão grande. Então, quantos de nós deixamos de crer nas promessas de Deus? Quantos de nós deixamos de viver coisas tão boas, tão maravilhosas, quando nós deixamos de crer naquilo que Deus prometeu? Sabe, eu sempre pedi a Deus que Ele me desse uma família que fosse uma bênção, e a minha família não é uma família perfeita, mas ela é uma bênção sim na minha vida. Eu amo a minha família, né? Estar ao lado da minha esposa durante todos esses anos e tem sido uma grande bênção. Meu amor por ela, como eu disse, tem aumentado, até porque ela está mais bonita do que eu, mais conservada, né? E eu a amo muito, e amo a minha família, e amo estar, né? Imagina, 28 anos atrás, quando eu vim aqui pela primeira vez, e tudo o que eu aprendi e tenho aprendido, eu devo a esta igreja, principalmente porque foi aqui que pela primeira vez eu preguei. Eu sou uma pessoa muito ansiosa, e quando eu preguei aqui pela primeira vez foi uma quarta-feira à noite. Eu me lembro que nós estávamos fazendo aqui a Becar, né, o seminário, e eu lembro que durante uma semana eu pregava para o espelho, e a Eliette mesmo já ouviu 5 vezes, né, aquela pregação ou mais. E aí foi engraçado que agora, depois de tanto tempo, eu fui apresentar o TCC, perguntei: Eliette, você vai assistir? Ela: não, você já me apresentou ele 7 vezes, já estou quase me convencendo que é uma boa estudar física, né? E veja, eu aprendi todo o que eu sei, né? O irmão Francisco Ricardo me ajudou tanto, o pastor Neil, éramos jovens, trabalhávamos aqui e tem sido tão maravilhoso, irmãos, o tempo, e eu peço a Deus que continue sendo assim. Claro que durante todo esse período eu errei, eu cometi os meus erros, e eles também me ensinaram, mas como é bom nós podermos servir a Deus e não deixar que o tempo venha a ser aí um empecilho para nós servirmos a Deus, para nós vivermos as promessas de Deus na nossa vida. E eu fico pensando que se uma pandemia, se 2 anos de pandemia, se a partilha de alguns foi o bastante para desviar pessoas dos caminhos de Deus, o que dirá quando, como o pastor disse aqui, quando o Apocalipse estiver realmente acontecendo, né? Quando tantas coisas que estarem para ocorrer aí, seja na área econômica, na área política, né, na natureza, quando todas essas coisas acontecerem, o que serão dessas pessoas? Se uma pandemia foi o bastante, se um tempo sem estar na igreja foi o bastante para tirar essa pessoa dos caminhos de Deus. Veja, esse homem passou 25 anos esperando uma promessa, e Deus, periodicamente, ele aparecia, ele dizia sobre um filho, e falava, e o tempo ia passando, mas isso não foi bastante para que esse homem deixasse de crer na palavra de Deus, né? Oxalá que aquele homem que falou: olha, eu tenho mais de 30 anos na igreja, ele dissesse: pastor, eu não falto na escola bíblica porque eu tenho tanto que aprender ainda. Eu tenho tanto que aprender com esse meu Deus, eu tenho tanto ainda, Ele tem tanto a me ensinar, é tão maravilhoso, eu quero mais de Deus, né? Oxalá que aquele irmão que disse: olha, eu não venho mais na escola bíblica, eu já aprendi tudo, ele dissesse: não, eu não aprendi nada. E como o pastor John fala, a palavra de Deus, mesmo depois de 60 anos pregando, a palavra de Deus ainda me emociona. Olha que coisa linda, que coisa maravilhosa, e dizer: Senhor, o tempo passa, mas eu te amo cada vez mais. Porque às vezes nós cantamos esses hinos tão bonitos, né, que nós acabamos de cantar aqui, e eu me pergunto também muitas vezes na minha vida, porque eu sou ansioso, como eu já falei para vocês, e eu fico preocupado, e a Eliette é aquela que dorme no avião em meio à turbulência, literalmente, isso aconteceu conosco. Eu preocupado, a turbulência no avião, e a Eliette dormindo.
E é ela que fala para mim: calma, tudo vai dar certo. E às vezes a calma dela me irrita. Como pode ser tão calmo desse jeito? O negócio está caindo e ela está lá: calma, vai dar tudo certo, né? Sabe, é confiar em Deus e confiar e viver a palavra de Deus. Sabe, confiar que vão passar os tempos e nós vamos ter as nossas crises, seja em qual relacionamento for, mas dizer assim: não, Deus, Ele me fez uma promessa e eu vou ser fiel a Ele, sabe? E eu vou me dedicar à minha família, eu vou me dedicar à minha esposa, e eu vou me dedicar ao meu Deus, e eu vou me dedicar à obra de Deus, porque eu estou debaixo de promessas, e não é ruim, porque as promessas ao longo do tempo, alguns têm usado as promessas de Deus como negócio, ou ensinando as pessoas que elas têm que exigir de Deus, e como foi dito aqui, tudo é pela graça, né? Obrigado, tudo, irmãos, nós temos que agradecer. Sabe o que é ser grato? Ser grato é você dizer: não, eu agora sou, tudo que eu tenho, tudo que eu sou é teu. É isso que nós temos que ser para Deus, sabe? Claro que com consciência, claro, sem dúvida nenhuma, mas amar a Deus e viver as promessas de Deus na nossa vida, e não importa o quanto de tempo. Eu lembro nessa igreja mesmo aqui, me corrijam se estiver errado, a irmã Lelis, o esposo dela, por 24 anos aproximadamente, vinha e deixava ela na porta da igreja. Era mais ou menos isso. Eu me lembro dela falar: me corrijam se estou errado, a irmã Lelis. Lembra da irmã Lelis? O esposo dela deixava ela aqui na porta, e ela vinha, e ela orava, e ela buscava Deus, e ele, pouco tempo antes de morrer, ele aceitou a Jesus. Ele não foi batizado, não deu tempo, né? Mas ele aceitou a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Talvez você, mulher que está aqui, há quanto você vem para essa igreja aqui, né? E você ora pelo seu esposo, mas creia na promessa de Deus, continua orando, não desiste não. Seus filhos, quando você cria ele nos caminhos de Deus, né? Esses dias eu brinquei com a tia Conceição, eu falei assim: os Cota tá tomando conta. Brincadeira, na maneira de falar. Porque nós assistimos o culto, aí tinha aqui o Henrique, o Caio, a Priscila, né? Estavam aqui louvando a Deus. Aí depois veio a Lisa. Eu falei: olha que bênção, né? Uma mulher que sempre trouxe seus filhos aqui, que sempre trouxe eles aqui, desde pequeno. Me lembro do Henrique, o Caio. Eu falei para ele: Caio, você tinha 3 meses, te carreguei no colo, agora não dá mais, fica difícil. Mas sabe, estão aqui homens de Deus, servindo a Deus, e nós precisamos acreditar nessas promessas, irmãos. Veja, para nós encerrarmos, João capítulo 14, versículo 1 ao versículo 6. João 14, 1, capítulo 14, versículo 1. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde eu vou, e conheceis o caminho. E disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? E disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Veja, se nós estudarmos o livro de Tessalonicenses, nós vamos ver ali que Paulo chama atenção, e ele diz que se uma pessoa não está trabalhando, ela não deve comer. Bem provável nos estudos de que algumas pessoas já diziam: Jesus está voltando, então não queriam nem mais trabalhar, se tornando um peso para os demais. O pastor Neil bem disse aqui, onde se iniciou os últimos tempos, né? Com Jesus, quando ele subiu aos céus. Já se passaram aí quanto tempo? E nós continuamos aqui, sabe por quê? Porque o tempo não vai nos impedir de acreditar nas promessas de Deus. Ele disse: eu vou preparar-vos lugar, e eu voltarei, e nós vamos estar com Ele. E aí lá em Apocalipse, quando diz: e não haverá mais morte, nem dor, nem choro, nem pranto, e quando diz que as lágrimas serão enxugadas do nosso rosto, e nós vamos viver para sempre, nós temos que acreditar nisso, irmãos. Nós temos que acreditar, porque quem nos disse foi Deus, quem nos disse foi Jesus,
Quem nos disse não mente. Como diz em Números 23, 19, Deus não é homem para que minta. Então nós cremos nele, amém? Nós cremos nas promessas de Deus e nós vamos viver as promessas de Deus. Até quando? Até quando Jesus voltar ou nós morrermos e a nossa família vai continuar aqui e nós vamos dizer, olha, continua esperando, continua confiando, porque Deus, Ele cumpre as suas promessas. Ele cumpre. Sabe, não estou falando de prosperidade. Eu não estou falando que no mundo nós vai ser esse mar de rosas que pintam, não. João 16, 33, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo eu. Veja, até os problemas é uma promessa de Deus para a nossa vida, não é? Você fala aí, eu conheço pessoas assim. Você fala alguma coisa, está repreendido em nome de Jesus. Vocês riem porque vocês conhecem de quem eu estou falando lá, família. Né? Se acontecer alguma coisa, não, está repreendido, mas... Você acha que se Jesus voltar, eu vou vivo, né? Se Jesus voltar, não, ele vai voltar, mas se ele voltar quando eu estiver aqui, eu vou sem precisar experimentar a morte. Mas se até lá ele não vier, eu vou morrer mesmo. Aí a pessoa fala, está repreendido. Não, está repreendido nada. Né? Se eu morrer, eu vou estar no céu. Quero estar com Deus, não quero viver para sempre. A pessoa chegar aos 100 anos, eu conheci uma senhora de 100 anos. E eu perguntei, é bom viver muito? Ela disse, não é bom não. Todo mundo que era da minha época foi embora, agora eu estou aqui, 100 anos, já enterrei filho, marido, mãe, pai, até neto, e estou aqui ainda. Claro que ela está lá para a glória de Deus, se Deus permitiu que ela estivesse ali, é para a glória de Deus, tudo é para a glória de Deus. Né? Quero chegar aos 100 anos e dizer, não, se Deus me der mais anos de vida, eu quero viver para a glória dele, né? Achar que é bom viver o tanto que Deus nos der. Claro que os tempos serão outros. Mas o que eu quero dizer, irmãos, essa noite... Vamos viver as promessas de Deus nas nossas vidas, vamos acreditar na palavra de Deus, sabe? Eu acreditei em coisas que Deus colocou diante de mim, a minha família é uma delas. Por mais que eu pudesse chorar, por mais que eu pudesse sofrer, eu nunca deixei de crer no que Deus poderia fazer, sabe? Hoje algumas coisas na minha casa eu glorifico muito a Deus, porque eu sei que aquilo ali é uma resposta de oração, é uma resposta de fidelidade. E quando eu olho para minha esposa, eu agradeço a Deus por ela, porque enquanto muitas vezes eu chorava e em alguns pontos me desesperava, ela dizia, calma, vamos confiar em Deus. E hoje a gente pode viver algumas coisas na nossa família, que sem dúvida nenhuma, é resposta das promessas de Deus e de nós cremos nas promessas de Deus. Então o que eu posso dizer para você essa noite acredite nas promessas de Deus para a sua vida, acredite nas promessas de Deus para a sua família, para a criação dos seus filhos, para o seu casamento, para o seu relacionamento com Deus, sabe? Não tem um hino que diz, não existe coisa melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, né? Isso é maravilhoso. Então, viva as promessas de Deus, sabe? Não deixa o tempo ser um inimigo e que venha te tirar ou fazer você desistir, sabe? Viva. Uma vez eu ouvi um homem que voltou para Cristo e ele falou, pastor, eu perdi tanto tempo, tanta coisa eu podia ter vivido na casa de Deus, né? Eu podia ter hoje a minha família comigo, todas as coisas comigo. Eu disse para ele, é verdade, sabe? Quando a gente desiste, a gente deixa de viver tantas coisas boas, né? E eu falo isso emocionado, porque eu vejo que isso é uma realidade na minha vida, sempre foi. Então não deixa de acreditar, não, tá? Se vier a vez um dia um desejo de deixar, um desejo de ir embora, o desejo de separar, o desejo de dizer, eu desisto, não desiste não. Sabe, um dia eu entrei aqui nessa igreja, há 28 anos atrás, com mais dúvidas do que certezas. E quando eu saí daqui, eu ainda tinha muita dúvida, mas uma certeza eu tinha, e ela mudou a minha vida, que eu tinha aceitado a Jesus, e que Ele jamais ia me deixar, e isso é uma verdade hoje. Então, creia nas promessas de Deus, Ele é maravilhoso. Vamos orar. Deus, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, e muito obrigado
por podermos acreditar nas Suas promessas e saber que o Senhor, ó Pai, cumpre cada uma delas, Deus. Obrigado porque nós aqui vivemos na esperança de que um dia, Senhor, nós estaremos contigo no céu. Mas não é o tempo, Senhor, que passou que nos enfraqueceu, pelo contrário. Se esse tempo nós temos, é porque existem pessoas que nós amamos, que ainda não têm essa certeza, que ainda não vivem essa promessa da vida eterna. E eu te peço, Deus, e eu te clamo pela vida dessas pessoas, porque são pessoas que nós amamos, são pessoas que nós queremos bem, ó Pai, e que nós oramos por elas e queremos que elas compreendam, Senhor, e vivam essa promessa, a promessa da vida eterna. Pai, que o tempo, ele nunca seja um obstáculo na nossa vida, pelo contrário, que ele nos melhore a cada ano que passa, a cada dia, a cada hora que passa, que ele nos melhore. Se há pessoas neste lugar, Deus, que precisam aceitar a Jesus, que precisam se reconciliar, que precisam pedir perdão, que precisam viver as suas promessas, ó Pai, que eles possam se decidir hoje para a Tua honra e para a Tua glória, para que o Teu nome, ó Deus, seja exaltado. Nós te clamamos por isso, Pai, e nós confiamos em Ti, e mesmo que não seja hoje, nós vamos continuar confiando, e mesmo, Senhor, que venham todos os percalços, e mesmo que venham todas as dificuldades, nós vamos continuar crendo na Sua palavra, porque o Senhor é um Deus verdadeiro, o Senhor é um Deus da verdade, e nós cremos em Ti, e é em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador, que nós oramos e agradecemos. Amém. Obrigado, Deus abençoe, pastor.